porque o sucesso da primeira temporada, o musical Ney Matogrosso, Homem com H, volta em cartaz no Teatro Santander para uma nova temporada entre os dias 13 de janeiro e 5 de fevereiro de 2023. O teatro musical homenageia a trajetória de um dos artistas mais autênticos da cultura brasileira. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a diretora e dramaturga Marília Toledo. Marília, muito obrigado, antes de tudo, nos atender e também trazer um pouco mais sobre essa expectativa dessa segunda temporada. Como é que vocês estão se preparando? Está tudo pronto? Como é que está esses finalmentes do espetáculo? Não, a gente já estreou, né, no fim de semana passado, já estamos na segunda semana e tá tudo bem, assim, a gente teve uma primeira temporada realmente de muito sucesso, o público realmente adora, se envolve e pra gente foi muito gratificante, né? E agora a gente está aí com uma segunda temporada e novos atores no elenco e casa cheia. Voltamos com tudo já. Tem alguma diferença da primeira temporada para essa? O que vocês prepararam de diferente para o público? Só realmente mudança de elenco. A gente tem 5 atores novos. Em teatro musical é muito comum isso, né? Você está sempre preparado para substituição, porque é um mercado muito aquecido, né? Então, alguns atores acabam saindo para ir para outros projetos e a gente está sempre pronto para substituir. É muito gostoso ter pessoas novas, porque sempre um ator novo traz um frescor e novidades e uma nova maneira de interpretar aquele personagem. Marília, como surgiu essa ideia de produzir o espetáculo agora, claro, na segunda temporada? Isso já vem de alguns anos, como é que surgiu? Sim, a gente começou a pensar nesse projeto em 2018. Eu tenho 2 sócios, né, o Márcio Fracaroli e o Sandy Adamil, que são da Paris Filmes, a gente tem juntos a Paris Cultural, e eles já tinham os direitos para fazer a história do Ney Matogrosso no cinema. E aí eu, né, sou completamente apaixonada pelo Ney, sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa a respeito do Ney, da história dele, da trajetória musical, e aí eles conseguiram estender os direitos para fazer teatro também, e felizmente a gente conseguiu estrear o musical até antes do filme. Então é um projeto que vem de longa data. E Marília, a gente sabe que Ney é um artista único, né? Extremamente talentoso, performático, né? Todos os seus shows, Sim. ele apresenta um leque muito grande, né? De canções, de performance, enfim, de danças. Qual foi o desafio que vocês enfrentaram para encontrar o ator certo para conseguir interpretar o Ney? Nossa, foi um desafio assustador, eu diria, porque a gente fez uma audição e a gente recebeu mais de 50 atores. A gente abriu a audição para o Brasil inteiro e realmente, assim, a gente é muito específico, né? O ator tem que ter um pouco de uma semelhança física, uma semelhança de timbre, uma capacidade de reproduzir um pouco os movimentos do Ney, que são únicos e muito livres, né? E ainda por cima, ser um grande ator, ter a capacidade de se maquiar em cena e tirar a maquiagem em cena, que a gente pensa que é simples tirar a maquiagem, mas não é, né? Que você pode ficar com a cara inteira borrada e não conseguir concluir depois o espetáculo, né? Após essa retirada de maquiagem, e ele se troca em cena e coloca figurinos que não são nada fáceis, né? Então a gente passou por uma batelada aí de etapas e o Renan, sem dúvida, foi assim, ele conquistou a banca, né, da audição de primeira. A gente já de cara gostou demais dele e conforme a gente ia propondo, ele ia devolvendo, né, com todas essas possibilidades de fazer tudo isso que a gente queria fazer em cena. E então a gente ficou completamente, né, assim, foi unânime a decisão em relação ao Renan. Maria, conta pra gente também como é que funciona esse espetáculo. Vocês contam toda a trajetória, a história do Ney, passando pela época do Secos e Molhados até a carreira solo. Quanto tempo de duração para o nosso público? Sim, a gente tem 2h30 de espetáculo, com um intervalo de 15 minutos. A gente é uma história, né? O Ney está com 81 anos, então é uma história grande, né, de um homem que é um gigante. A gente aborda sim a infância dele lá no Mato Grosso, a história com o pai, com a família, que é uma história bastante dura, né? Ele tinha muitos conflitos com o pai, que era um militar. E aí a gente mostra toda a trajetória do Ney até ele chegar nos Secos e Molhados, depois romper com os Secos e seguir carreira solo. E a gente depois conta toda a história dele com o Cazuza, né? O Cazuza tem um peso bem grande no nosso espetáculo. E a gente vai mais ou menos até o momento que Ney faz o show do Cartola, né? Então é uma longa trajetória aí que a gente
conseguiu abordar. Conta essa história do Ney de uma ordem cronológica ou o pessoal vai conseguindo se identificar pela trilha sonora, assim? A gente não começa de ordem cronológica, né? A gente começa com um momento no show dos Secos e Molhados que alguém da plateia xinga o Ney. E aí, a partir disso, a gente faz um flashback, né, para a infância dele. E aí, depois a gente volta, quando volta para o show dos Secos em ordem cronológica, a gente retoma esse momento do xingamento e aí a gente segue para frente a história. Mas o público consegue se localizar super bem, assim, a gente vai dando elementos que ajudam o público a compreender essa trajetória. Marília, claro, você sabe que, como mais ninguém, que o Ney tem uma presença de palco muito forte, né? Muito impactante, ele chama muita atenção. Sim. Como é que foi esse trabalho também de toda a equipe, de cuidar cada detalhe para que a apresentação ficasse o mais real possível? A gente fez muita pesquisa, né? Tem bastante material, felizmente, do Ney, inclusive do período dos Secos. A gente conta com o Ney, né? O Ney tem uma memória impressionante, então ele participou demais desse processo todo com a gente, né? De construção da dramaturgia, de detalhes, de fornecendo informações. A Michelle X ajudou a gente nessa pesquisa dos figurinos, né? A gente reproduziu muitos deles fielmente. E daí, em relação ao Renan, o Ney sempre disse que os movimentos dele são completamente livres, não coreografados e que cada show ele faz de um jeito. Então a gente em nenhum momento coreografou o Renan. A gente faz uma direção de marcas, obviamente, né, para ele estar no lugar certo, para a luz estar, né, ele estar no foco, para ele estar se movimentando dentro do palco de uma maneira né, a conversar com o resto do elenco, mas movimentação dele é livre. E realmente cada espetáculo ele faz de um jeito. Inclusive, o próprio Ney disse que não era dançarino, né? Apesar de toda a performance que ele acaba desenvolvendo, né, toda a carreira, né, Marília? Não, ele nunca fez aula de dança, ele fala que ele não é bailarino e que é uma coisa completamente espontânea dele, de fato é. Então a gente teve esse cuidado, né, de não... inclusive o Bruno Boer, que faz também o Ney Matogrosso, né, em musical é muito comum a gente ter um outro ator que represente o protagonista, porque você não, né, pode correr o risco de não ter uma apresentação caso o protagonista não possa fazer. E o Bruninho, que faz também maravilhosamente bem, faz uma performance completamente diferente da do Renan, porque a gente deixou esses dois atores muito livres para criar esses movimentos, né, para ser uma coisa espontânea, porque é claro que a gente consegue perceber quando um movimento é coreografado, né? Então a gente deixou os dois muito livres. Marília, a gente sabe que Ney não é só importante na música, na cultura, mas também em diversas outras lutas, né, da sociedade. Que mensagem vocês querem passar além da carreira, né, e de todo o talento dele? Para a gente é fundamental fazer esse espetáculo nesse momento, porque a gente fala dessa questão da diversidade, né? O Ney nunca levantou uma bandeira homossexual, mas ele sempre foi livre, né? E sempre deixou muito clara a opção dele de viver de uma maneira completamente livre, de ir conforme, né, o desejo dele, a vontade dele naquele momento ditava, né? E eu acho que é isso, é uma mensagem de tolerância e de aceitação do que as pessoas realmente são, de, né, como cada um é nessa vida. Você tinha até comentado, Maria, que vocês tinham uma espécie de mergulhado no universo, né, do Ney Matogrosso. Você também como fã, que gosta muito da história dele, mas que tipo de estudo vocês tiveram que fazer? Ler biografias, escutar todos os discos? Que tipo de trabalho vocês tiveram que fazer para, de fato, entender o universo dele? Foram anos de pesquisa, viu? A gente tem, de fato, assim, lemos 3 biografias, existem 3 biografias, né, do Ney Matogrosso, e são muito complementares. A gente conversou com ele, assim, à exaustão, né? Em muitos momentos eu recorri ao Ney para tirar dúvidas. A gente tem muito vídeo disponível do Ney, a gente fez uma pesquisa grande e eu tive uma sorte que acontece realmente de uma maneira que a gente não prevê na vida. Um fã do Ney, eu diria o fã número 1 do Ney, que se chama Billy, me procurou pelo Instagram e me disse que tinha um acervo gigantesco, de uma coleção realmente que ele fez do Ney Matogrosso durante 40 anos. E ele disponibilizou esse material pra gente, esse acervo. E eu te digo que foi fundamental para a conclusão da dramaturgia, porque ele tem absolutamente todas as matérias que já saíram no Brasil a respeito do Ney Matogrosso. Então, pra gente foi incrível poder contar com esse material jornalístico, né? E desse fã, que foi super importante para a gente concluir a pesquisa.
Maria, inclusive, você citou também a amizade dele, a aproximação com o Cazuza. Há outros artistas que vocês trazem também para o espetáculo? Bastante. A gente tem a Luli, né, que foi a pessoa responsável por apresentar o Ney para o João Ricardo e para o Gerson Conrad. Ela que foi a responsável por fazer o Ney realmente entrar nos Secos. A gente traz o Cazuza, a gente traz a Rita Lee. A gente tem o Vicente Pereira, né, que foi um grande diretor de teatro, que era muito amigo do Ney, eles se conheceram em Brasília. Então, dentro dessa trajetória dele, realmente a gente, né, encontra outros artistas. E também eu gostaria até que você falasse também um pouco mais do próprio Ney. Ele chegou a conversar, vocês chegaram a conversar com ele, entrevistar ele, tiveram uma aproximação, ele chegou a ver o musical na primeira temporada ou agora na segunda? Sim, o Ney fez um encontro com o elenco, né? Eu tive muitos encontros com ele, fiquei muito próxima dele para essa pesquisa da dramaturgia, né? Então eu tinha um acesso, ele é uma pessoa de um acesso muito fácil, né? E conversa sobre a história dele de uma maneira muito livre, muito bonita. Ele se disponibilizou a encontrar o elenco, a gente teve um encontro de 3 horas com ele, que foi fundamental também, porque ele falou de cada personagem, né? Cada ator se apresentou dizendo quem fazia, e ele deu detalhes pra gente fundamentais, coisas que não estão em nenhuma biografia. Então o elenco realmente pôde explorar muito, né, as facetas de cada personagem por meio desse encontro. E aí ele esteve com a gente na estreia, que foi muito emocionante, porque pra gente era uma responsabilidade gigante, né? Imagina pro Renan. A gente teve outros musicais biográficos, mas com artistas já falecidos, né? Então você interpretar um artista que tá vivo, que ainda canta da maneira como o Ney canta, né? E ainda faz shows no nível de performance que ele ainda faz, é uma responsabilidade gigante. E o Renan correspondeu maravilhosamente bem, o Ney ficou muito emocionado. E pra gente foi realmente um privilégio ter ele na plateia. Se então fizesse o convite para o público, nós assistir o musical. Queria convidar todos para assistir o musical Homem com H, Ney Matogrosso. A gente está no 033 Rooftop, que é um teatro que fica em cima do Teatro Santander, lá no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Perfeito, Maria. Muito obrigado por trazer todo o seu estudo, todo o seu conhecimento sobre o Ney e também para o nosso público, para ter também mais um programa de entretenimento, de cultura, para conhecer essa história tão rica que é dele. Obrigado. Obrigada a vocês.